Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Abananados. Esse é o episódio 148. Você sabia que o planejamento da Cirne Reveste foi pensado especialmente em trazer o nosso acervo natural para que você chegue aqui e veja os nossos produtos ambientados? E já começo com duas pedras naturais, queridinhas, almofadadas, pretas e brancas, que estão instaladas aqui no fundo da nossa imagem. A união da pedra branca com a pedra preta trouxe muita sofisticação para a entrada de nossa loja, além do cliente poder observar elas ambientadas, aplicadas e conseguir imaginar essas pedras em sua casa, no seu ambiente. A Cirne Reveste não só é uma loja que vende produtos naturais, ela consegue te mostrar as pedras ambientadas no espaço para que o cliente consiga fazer a melhor escolha de forma assertiva e segura. Então espero você para tomar um café e fazer as suas escolhas. E neste episódio nós trouxemos aqui uma pessoa, uma garota de apenas 20 anos, que olha, a primeira paraibana a ser finalista em um prêmio organizado pela Prudential do Brasil, né? Com vocês, Laís Medeiros. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo. Laís, antes da gente entrar nesse mérito, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Laís? Certo. Sou Laís Medeiros, tenho 20 anos, sou aqui, da Paraíba. Sou estudante de Publicidade e Propaganda, trabalho na Converta X, sou freelancer de marketing e social media e também sou líder e fundadora do Construindo o Futuro, que foi onde a gente fez a ação Sobrevivendo ao Mês, que foi selecionado como um dos 8 projetos para concorrer ao primeiro e ao segundo lugar do Prêmio Jovens Visionários da Prudential. Maravilha. E aí, você já, pelo que eu vi um pouco da sua história, você já tem uma trajetória em torno de projetos, em torno de social, não é isso? E aí eu queria saber o seguinte, como foi começar aos 15 anos, tão jovem, apesar que você não é, mas assim, há 5 anos atrás, vamos dizer assim, como foi ter esse envolvimento, essa vontade de causar esse impacto social já com 15 anos? Então, o Construindo o Futuro, ele iniciou bem cedo, que foi o primeiro projeto que eu tomei à frente, aqui principalmente presencial, e eu sinto que ele veio de uma indignação com a situação que a sociedade vive, Eu não consigo ver o que acontece no mundo e ficar parada. Então, desde pequena, eu sentia essa vontade de ajudar, mas acontece que a gente acaba não... Aqui, principalmente aqui no interior, a gente não tem oportunidades que vão nos desenvolver para liderar ações, por exemplo, E aí tem uma frase também que ela mexe muito comigo, que ela diz assim: se a dor do outro não tocar em mim, mais ou menos assim, eu desconheço o amor. E aí, esse amor que eu sinto pelo próximo, ele vem crescendo desde cedo, e eu buscava oportunidades de tentar fazer algo e não tinha. Então eu falei, por que não criar uma oportunidade onde eu possa estar liderando à frente de uma ação que vai estar ajudando o próximo e também estar ajudando outros jovens, dando essa oportunidade que a gente não tem, para eles poderem se desenvolverem e estar à frente de mais ações também. Então foi a partir disso, naquela época que a gente iniciou Construindo o Futuro. Foi na pandemia ainda, então eu peguei um pessoal lá, era na ICIT Alfredo Pessoa de Lima, estava no ensino médio ainda, e eu reuni algumas pessoas que tinham essa sede também de ajudar, e a gente se reunia em reuniões online pelo Google Meet. Na época, a gente ficava conversando sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e depois veio, o retorno à vida presencial, às aulas presenciais, e aí a gente começou a fazer as nossas ações, e uma delas, que foi a abrir alas, do Construindo o Futuro no presencial, foi o Natal Solidário, que é um evento que a gente faz já há 5 anos. Entendi. Então, praticamente, há pessoas que passam a vida toda reclamando e não fazem nada. Então, você resolveu fazer alguma coisa. É como se a vida estivesse dizendo assim, tá incomodada? Então, faça. Aí você foi lá e fez. Exatamente. Entendi. E, no caso, esse seu perfil Construindo o Futuro, que é no Instagram, não é isso? Isso. Ele nasceu dentro da escola. Isso, no caso, foi uma iniciativa minha. Então, a gente, diferente de algumas ações que tinham na escola,
A gente não tinha o apoio de um professor diretamente, era realmente de jovem para jovem, né? E aí a gente foi crescendo lá dentro, a gente foi fazendo parceria com outros projetos, aí os outros projetos foram se findando, né? Foram acabando e a gente continuou, e a gente foi continuando até hoje. Tornou-se um projeto de vida. E naquela época, outros jovens também aderiram ou tiveram resistência? Eles aderiram, sim, e tem gente que tá com a gente até hoje. Tem gente que entrou lá com a gente lá em 2021, 2022 e tá com a gente até hoje. Mas é majoritário, todo mundo aderiu ou aquela, não quero. Não, tem muito. É assim, né? A gente sabe que tem muitos jovens que às vezes querem, sentem vergonha, acham que não são capazes, alguns que realmente também não se importam. Então, eu não diria assim que todo mundo aderiu, né? Mas uma parte estava ali, pelo menos apoiando, né, a iniciativa. É porque a gente ainda tem a questão, além, obviamente, da questão cultural, do machismo institucional, ainda tem a falta de credibilidade por você ser jovem, né? Exatamente. E isso é um desafio que a gente enfrenta. Eu imagino. E também tem aqueles jovens que nasceram apenas para existir. É. Não contribuir com nada com o mundo. E dar trabalho para pessoas como você. E eu vi que você fazia sistemas de informação. Aí mudou para publicidade. Qual foi a virada aí? Qual foi o ponto de virada que te fez mudar? Como eu estudei na Alfredo Pessoa de Lima, a gente tinha um curso técnico de manutenção e suporte informática. E lá nesse curso, né, eu acabei sentindo esse desejo de seguir na carreira com desenvolvimento de software. E foi, inclusive, o primeiro curso que eu ingressei, né, na minha graduação, assim que eu finalizei o ensino médio. Mas, no dia a dia da universidade, né, ali no terceiro período, eu percebi que não era o que eu queria para minha vida. E eu não queria ser uma profissional no futuro frustrada, né? A gente sabe como a área de tecnologia hoje em dia tá pagando bem, enfim, tá crescendo cada vez mais, é o que move a gente, né? Só que do que adianta a gente seguir pelo dinheiro, né? Por algo que está crescendo tanto e no futuro a gente acabar não gostando do que a gente vive. Porque o nosso trabalho, quando a gente escolhe, é pra vida inteira, não é? E aí, desde a escola, dentro do Construindo o Futuro, eu sempre trabalhei com as mídias. E eu encarava isso como um hobby, eu não via como algo a ser seguido, assim, de carreira. E foi quando eu fui percebendo que eu não me identificava com desenvolvimento de software, que eu percebi que estava ali o tempo todo e eu não tinha enxergado. O quanto eu gosto de comunicação, de publicidade, de marketing, que eu faço muito isso dentro do Construindo o Futuro, é uma das minhas funções lá dentro. E aí eu resolvi aderir. E o que eu não cresci com desenvolvimento de software, no estalar de dedos, eu já estava trabalhando, né, com marketing, estava fazendo os meus trabalhos, estava conseguindo clientes, e aí eu percebi, né, não dá. Aí eu fui e acabei trocando de curso para publicidade e propaganda, que é onde eu me encontrei. E aí tornou-se uma missão. Isso. Que vai para além de uma profissão. Exatamente. E aí eu costumo dizer que meio que juntou a fome com a vontade de comer, deu match e foi, né? Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E aí, assim que você mudou para publicidade, você já tinha o Construindo o Futuro. Já sim, Construindo o Futuro tá aqui há 4 anos. Eu mudei do ano passado para cá, de curso. Pelo visto, vai fazer especializações. Com certeza. Vai focar. E aí você falou que um dos primeiros projetos foi o Natal Solidário. E aí também teve o Futsal Solidário e a Brincarte.
Eu queria que você explicasse agora um pouquinho sobre o futsal solidário e a Brincarte, já que você falou já do Natal. O Futsal Solidário, ele é uma iniciativa onde a gente une solidariedade e o esporte. Então, a gente reuniu alguns times de futebol masculinos num campeonato e a inscrição do time para esse campeonato era 1 quilo de alimento e a inscrição para entrar para assistir esse campeonato também era 1 quilo de alimento. Então, a gente fez esse momento de esporte, durou um dia inteiro, né, com os meninos, eles competiram. E a gente conseguiu fazer 20 cestas básicas nesse dia. Então, a gente fez a doação dessas cestas básicas e também tá ali incentivando o esporte entre os jovens. Foi muito legal. A gente, inclusive, tá se organizando para repetir, porque a gente gosta muito de... A gente faz um projeto, mas a gente gosta de continuar com eles, né? Tipo, o Natal Solidário já fez eles... A gente tá indo pela 5ª vez. A gente vai ter a 2ª edição do futsal, vai ter outras edições do Brincarte. E o Brincarte, como é? A gente leva cultura e lazer até uma comunidade que a gente considera vulnerável ou muito distante do centro da cidade. Porque a gente sabe que, hoje em dia, pode até ter eventos de cultura e lazer, mas elas são concentradas no centro da cidade. Então, quando a gente mora no interior, a gente entende que pessoas de áreas mais rurais e afastadas, elas não têm acesso a esse tipo de evento. Então, o Brincarte, ele vem como uma forma da gente levar a cultura até uma comunidade. E aí a gente escolheu, na nossa última edição, o Baixio, em Solânia. E a gente levou a palhaçaria do Fascinarte a gente tem uma parceria com eles com o projeto Arte e Vida. E a gente levou algodão doce, pipoca, reuniu a criançada assim na hora mesmo. E também o Brincarte vem com uma iniciativa para a gente tirar crianças das telas, né? A gente sabe como a tecnologia está avançando e como as crianças hoje em dia não brincam mais na rua. Então, o Brincarte, ele veio como uma forma de trazer essas brincadeiras raízes. Então, a gente brincou de corrida de saco, fez várias brincadeiras cirandinhas, enfim, a gente tentou reunir aquelas crianças na rua do jeito que era antigamente, sabe? E aí, assim, quando você foi fazer essas brincadeiras, uma curiosidade, né? Alguma criança não sabia o que fazer? Que eu me lembre, algumas ficam meio assim, não, ficam tímidas, né? Querendo ou não, quando uma criança vê algo novo, ela fica meio... Porque eu suponho que, às vezes, quando há um excesso de telas em casa, a criança ela não sabe mais interagir. E aí ela fica travada. Exatamente. E não sabe o que fazer. Porque ela tá tão acostumada com o digital, né? Que quando vai ter uma brincadeira que precisa de mãos, que precisa do corpo, da presença ali, a criança tá acostumada a estar longe. Isso, no início deu pra perceber que eles estavam um pouco, assim, deslumbrados. Acho que foi fantasiado, então a galera ficou tipo assim, nossa, é isso mesmo que eu tô vendo? Tem uma princesa aqui. E aí depois eles foram se soltando, aí foi ficando aquela brincadeira, a gente foi repetindo as brincadeiras, já foram entendendo, aí deu tudo certo. Você lembra a média de idade? Eram em torno de, acho que de 4 a 7, 8 anos de idade. Certo. Até agora falamos de 3 projetos que aconteceram em Solânia, né? Há um risco ou há uma ambição do seu projeto tomar conta do Brejo? Com certeza. Né? A gente, antes não era Construindo Futuro em Solânia, era Construindo Futuro na Alfredo Pessoa de Lima, que era a escola. Aí agora tá em Construindo Futuro em Solânia. E a nossa ideia agora em 2026 é não ter mais esse vínculo diretamente com a cidade, justamente para começar a crescer para outras cidades aqui no Brejo. Inclusive, a gente tem um voluntário de Cacimba de Dentro, que a gente já tá pensando em crescer para lá, né? E em busca, né? Porque quando a gente atrela o nome de Solânia no nosso nome, as pessoas das outras cidades não vão se inscrever para ser voluntários, por exemplo, né? Porque acham que vai ser em Solânia. E aí a gente teve essa pessoa, né, que mesmo assim quis participar. E aí veio a ideia, né, de se desvincular da cidade em si e começar a crescer em outros locais. É porque às vezes a pessoa quer mesmo fazer acontecer, né? E como você falou, às vezes seja um jovem que sempre quis fazer algo, não tem como, não sabe como, mas tem vontade de fazer. Então foi o casamento perfeito. E que bom que ele procurou vocês, né? Tem algum bastidor emocionante do Natal Solidário, já que é uma data que sensibiliza as pessoas, né? Parece que é um momento que a gente esquece das brigas, exceto o Réveillon. Mas a família geralmente se reúne, né? Tá todo mundo mais sensível. Começa aqueles comerciais lindos da Quali, emocionantes do Itaú.
E teve algum momento assim que marcou? Teve uma situação, na verdade sempre acontece isso, né? Eu acho que nada paga mais do que o brilho nos olhos das crianças, né? Então, tipo assim, não teve uma situação isolada, porque é muito parecido os eventos, assim. E aí, uma coisa que eu vejo muito é o brilho nos olhos das crianças, porque a gente, no Natal Solidário, a gente tem pula-pula, tem escorregador, tem brinquedos, tem toda aquela coisa, tem palhaçaria. Então, tipo assim, a gente a gente reúne crianças num local específico, pode ser um ginásio, um local de festas, e a gente busca crianças dessas áreas afastadas que a gente já citou. Então, são crianças que não têm acesso a esse tipo de lazer. Então, o brilho nos olhos, a alegria, o sorriso, não tem quem pague. E pra mim isso é totalmente marcante e emocionante. Também os momentos depois do evento, né, que a gente se reúne com os voluntários, a gente tem aquela sensação de trabalho cumprido. Também isso é excepcional. E no futsal? Teve algum bastidor? No futsal, eu acho que uma coisa que me mexeu muito foi uma doação que a gente fez para uma vizinha perto da minha casa, que ela estava numa situação bem difícil, né? Ela era uma mãe solo com muitos filhos, trabalhava de diarista e estava precisando muito de doações. Inclusive, a gente doou roupas para ela também depois. E a história dela me tocou muito e realmente você poder fazer algo é incrível. E sobre o jogo Sobrevivendo ao Mês, como é que foi isso? O jogo Sobrevivendo ao Mês, ele nasceu, a ideia dele, num dia que eu tava passando mal, fui pro hospital com a minha colega Raíler, que lidera o Construindo o Futuro comigo, e a gente tava lá, e a gente tava pensando em fazer algo voltado para a educação financeira, porque a gente entende que educação financeira não é algo abordado. Ele não é abordado na escola, ele não é abordado dentro de casa, e ele é algo que constrói o nosso futuro. A gente tem que ter educação financeira para construir o nosso futuro. E 8 a cada 10 famílias são endividadas. Quando você cresce num ambiente, você tende a replicar o que você vê dentro de casa. Então, se você tá numa família que não sabe sobre educação financeira, já de um histórico, né, da sociedade que não fala sobre isso, você vai para a escola, ninguém fala sobre isso. Você tá na rua, ninguém fala sobre isso, você vai chegar lá na frente e aí você vai ser mais um nessa estatística. Então, pensando nisso, a gente estava tentando buscar uma forma de ensinar sem parecer chato. Porque os jovens hoje em dia, com a tecnologia e as telas, eles não prestam mais atenção em aula. Eles sentem muita dificuldade de assistir uma palestra. Então, como é que a gente falaria sobre educação financeira de uma forma que realmente prendesse, de uma forma que realmente ensinasse, né? Essa galera que hoje em dia tá muito difícil de prender a atenção deles, né? E aí a gente falou, por que não criar um jogo? Forma gamificada de ensinar. E foi a partir disso que a gente começou a pensar em várias ideias e a gente desenvolveu o Sobrevivendo ao Mês, que é um jogo de tabuleiro, onde o estudante ele recebe o salário, ele paga as contas e aí o mês se inicia, que é quando ele começa a andar pelo tabuleiro. E aí, durante o tabuleiro, ele tá com aquele valor que sobrou depois de pagar as contas e ele tem que sobreviver ao mês, literalmente, porque tem várias casas que tem as casas de imprevisto, onde algumas coisas que acontecem que a gente não controla. O gás acabou, você vai ter que comprar o gás para poder comer. O seu cachorro acabou ficando doente, você vai ter que pagar um veterinário para cuidar do seu cachorro. E aí também tem as casas de sorte e azar, que é umas coisas que são raras de acontecer, mas tipo, achar dinheiro na rua, um parente pedir um dinheiro emprestado, e você tem que pagar. A gente também tem as casas de consumismo, onde o estudante vai escolher ou não se ele quer gastar o dinheiro dele com algumas ofertas, né, anúncios, que podem até fazer sentido no momento, mas que a gente sabe que a longo prazo pode ser prejudicial. E de cassino ao vivo também. Tem as casas de cassino para falar sobre o jogo do Tigrinho e apostas, sobre o jogo responsável, e aí a gente também colocou algumas casas de apostas. E aí o estudante ele tem que passar por todo o tabuleiro e ganha quem tiver mais dinheiro no final do mês.
Olá, seja bem-vindo à Qualivida. Aqui somos uma clínica completa. Realizamos todos os exames laboratoriais e ainda temos médicos como nutrólogo, cardiologista, ortopedista, entre outros. E não esquece, a gente também tem um dentista, viu? E pelo visto a gente continua brincando de sobrevivendo ao mês até hoje, né? Exatamente. Desde que você completa seus 17, 18 anos, você já começa a jogar. Exatamente. E aí a gente sabe que não é uma pauta que é trazida, né? Então, o estudante, ele sai da escola, arruma o primeiro emprego, vê ali o salário na conta e diz, não, vou comprar aquela roupa, vou comprar aquilo, aí chega uma enfermidade. E aí, o que é que faz, né? E ainda querem completar a maioridade para ir morar sozinho, achando que vai conseguir pagar tudo. E vai Exatamente. continuar vivendo igual vive em casa, né? Exatamente. É chocante. A gamificação, que é acho que já vem sendo trabalhada desde 2023 fortemente, talvez prevendo o excesso de telas. Eu tenho acompanhado a temática e assim, eu acho chocante, eu acho que 80% dos casos o game over vem, viu? Tá difícil. Ah, mesmo. Sobrevivendo ao mês, tá difícil. Exatamente. E assim, teve alguma reação de algum jogador que você achou, hilário? Sim, porque é um pouco do quesito sorte, querendo ou não, ali a gente não espera que algumas situações vão ocorrer, né? Principalmente nos imprevistos. Então, tem estudantes que terminam com o final do tabuleiro com, sei lá, o salário positivo de 3 mil reais, mas tem uns que terminam muito negativos. Muito negativos, tipo assim, devendo ao banco, com empréstimo, com tudo, que a gente vai adaptando, sabe? A partida. E aí é muito engraçado ver a reação deles. E eles realmente entram na brincadeira, entendeu? E aí, a forma com que eles reagem a certos momentos, enfim, eles também vão tomando consciência do que tá acontecendo, uns ficam tristes. Então é bem legal ver a reação deles jogando o jogo. Então quer dizer que ainda tem empréstimo no percurso. Tem a opção de empréstimo. A gente pode sim, porque se zerar a conta, ele vai precisar continuar. O mês continua. Se sua conta zerar, você vai ter que continuar. Se acontecer um imprevisto, você ainda vai precisar pagar, não é? É literalmente compatível com a vida real. Exatamente. Você tem ideia de quantas pessoas já jogaram? Sim, a gente já tem um impacto direto de mais de 250 pessoas. Mas todo mundo sendo frustrado, ficando consciente de como é que funcionam os imprevistos. Exatamente. Alguém já reagiu em relação às casas de aposta durante o jogo? Eles acham engraçado, né? Querendo ou não, é uma temática que tem a música sobre o tigrinho, é um tema, assim, que já virou meme de certa forma, né? Então, eles acabam levando um pouco na brincadeira, confesso. E aí a gente tenta... Ele vem no tabuleiro, a maioria das cartas são de percas, que são as cartas, né? Você cai em cima da casa e você tira a carta. E aí elas são em maioria de percas, porque a ideia é realmente conscientizar sobre isso. E mesmo assim, dá pra perceber que ainda é levado em certo tom de brincadeira, né? É aí que a gente vê o perigo. A gente tenta conversar, né? Mas depois fica a consciência dentro de casa. Então deixa eu ver se eu entendi. É um tabuleiro. Tem algum dado que joga pra ir avançando. E aí, conforme cai numa casa, vocês lá vão fazer a dinâmica daquela casa com a pessoa. Tem a carta. Tira a carta e a carta vai especificar o que tá acontecendo no momento. Isso pra qualquer casa? Isso. Ou só do jogo? Não, todas. Todas têm uma dinâmica. Isso. Interessante, gostei. E o que é que mudou, né, desses 5 anos pra cá, em relação à forma como você organiza, lidera seus trabalhos, o seu perfil, sua vida pessoal, sua vida financeira? O que é que mudou? Teve alguma coisa que você notou que de 5 anos pra cá não fazia mais tanto sentido e que a partir de agora você merecia colocar um foco maior, uma atenção maior? Eu diria que o próprio Construindo o Futuro, porque quando a gente inicia um projeto jovem, a gente também não amadureceu ainda. Então o projeto ele também é imaturo.
Então, por mais que eu tivesse começado, eu tinha uma organização, mas tipo, não é a organização que a gente tem hoje. Eu fazia tudo sozinha. Hoje eu tenho a Raíla que me ajuda. Ela me ajuda desde 2022. Então, a liderança do Construindo o Futuro, ela é compartilhada. E, inclusive, esse ano, a gente ganhou um curso de formação no Impacto ODS pelo Instituto Eclos. E a gente passou 9 meses em treinamento sobre gestão e inovação. Então, nesses meses, a gente pôde realmente ver o Construindo o Futuro, quase como uma empresa. Né? A gente tem um fluxograma agora, os nossos voluntários eles têm funções, a gente dá cursos de capacitação para os nossos voluntários, a gente tem tudo mais organizado, né, que antes a gente não tinha. Então, tipo assim, é uma diferença muito grande, né? O projeto, ele amadureceu junto a mim. É isso que eu enxergo. E aí, essas mentorias do Impacto ODS, o que é que você acha que te atingiu diretamente? Teve alguma coisa no princípio do seu projeto que depois dessas mentorias você disse, eu deveria ter feito assim desde o começo? Nossa, praticamente tudo. Eita. Confesso. Então foi uma reciclagem. Sim, a gente aprendeu mais sobre captação de recursos, como planejar o nosso dinheiro também, porque a gente recebe doações, a gente envia doações. A gente precisa planejar um evento. Todo o background para planejar um evento. A gente fazia do nosso jeitinho, só que a gente percebeu que o nosso jeitinho não é o correto a se seguir, né? E agora a gente tem tudo bem organizado. Então foi um divisor de águas. E também porque o Impacto ODS foi a primeira vez que a gente se sentiu reconhecidos, de certa forma. Foi a primeira vez que alguém chegou, estendeu a mão e disse assim, vem cá que eu vou te ensinar. Como é que é? Eu vou realmente te ajudar. Então, teve esse divisor de águas na questão do reconhecimento, que foi a primeira vez que a gente se sentiu vistos por alguém, e também porque a gente aprendeu muita coisa que não tem pareia. E aí veio essa premiação, né, do projeto Jovens Visionários da Prudential. Como é que foi a sua trajetória em torno desse projeto? Então, eu conheço o Prêmio Jovens Visionários há anos, e eu já tinha tentado anteriormente, e tinha sido muito frustrante para mim na época, inclusive, não ter conseguido, eu não escrevi o mesmo projeto. Eu participava de outro projeto que chamava Fundação Econo, onde a gente ensinava sobre geopolítica e também democratizava o acesso a simulações da ONU. E a gente inscreveu o projeto, né, no Prêmio Jovens Visionários. Eu não me lembro bem se foi em 2022 ou 2023, mas foi em um desses anos. E eu tinha quase certeza, tinha algo em mim dizendo que eu ia ser finalista naquele tempo. Então, eu também eu tenho um colega que ele também já ganhou o prêmio, então aquela coisa, né? Eu tenho um colega que já ganhou, eu tenho um projeto aqui que é legal, então tem muita chance de eu conseguir. E eu realmente acreditei, naquele tempo eu realmente acreditei que viria, e não veio. Foi muito frustrante pra mim, mas sempre com aquela vontade de, tipo assim, eu espero que um dia eu consiga chegar até lá. E aí, em 2024, eu não me inscrevi, eu não me senti seguro o suficiente pra me inscrever. Eu tive a oportunidade, vi lá, mas eu não pareceu fazer sentido pra mim. E aí, agora em 2025, não. Assim que eu vi, eu falei, não, esse ano eu vou tentar. Fiquei só esperando abrir as inscrições. As inscrições abriram, eu já tava lá escrevendo o projeto. E veio, né, o resultado. E aí você vai se acostumando, né? Porque a vida vai dar não de vez em quando. Exatamente. Né? E dói, às vezes o não dói, porque você acaba aprendendo que não basta só a boa vontade, né? Tem todo um trabalho por trás, tem mais pessoas pensando igual, às vezes alguém pensando mais, alguém que já tá ali com seu projeto social já há muito tempo, maturando ou maturado, né? E as ideias também, mas depois desse projeto aí da Prudential, te trouxe alguma certeza? A certeza que me trouxe é que a gente pode ir longe, né? 2025 tá sendo muito bom pro Construindo o Futuro, tá sendo muito bom pra mim. E aí, do mesmo jeito que a gente foi visto ali pelo Instituto Eclos no Impacto ODS, é como se essa premiação viesse com a confirmação de que a gente vai longe se a gente quiser, se a gente buscar, se a gente perseverar, se a gente tá ali reunindo a galera pra fazer nossas ações. Vai ter um momento que vai ter um retorno realmente, assim, grandioso, né? E é a partir disso também que a gente
percebe que o projeto está crescendo a um ponto de que é aquilo que a gente tinha conversado antes, né? Talvez não caiba mais só em Solânia. Eu torço que isso aconteça. E aí, no caso da Prudential, você seria a primeira paraibana. Isso. Isso pra você, qual o impacto te traz? É muito forte. Quando eu vi alguns semifinalistas, eu percebo que, querendo ou não, a maioria é voltada mais para a região do Sudeste. A gente percebe também nas outras edições, porque eles têm mais acesso, a maioria mora em capitais ou em centros urbanos muito mais desenvolvidos do que a gente. Então, assim, ser uma pessoa que mora no interior, que não tem acesso a oportunidades, e conseguir chegar até lá, né? A gente vai pro Rio de Janeiro no final desse mês, a Hillary vai comigo. Então, tipo assim, ver que todo esse esforço tá levando a gente até lá, e a gente tá levando o nome da Paraíba, a gente tá levando o nome de Solânia junto com a gente, é muito gratificante. E é uma coisa que eu sempre quis. Então, eu tô muito realizada. Maravilha, é bom saber, né? Que geralmente, quando fala-se em Paraíba, geralmente pensam em João Pessoa. Mas não, Brejo, Solânia, que é berço de vários talentos. E por que não um talento social? Um talento de fazer acontecer, né? E que vai para além do discurso. Porque nos últimos anos eu tenho visto muito discurso. E tenho visto pouquíssimas ações. Né? Então, eu acho que você está no caminho certo. Apesar de você achar que parece pequeno, mas não é. Porque ainda que você estivesse assistindo uma criança, é uma vida, é uma existência, que lá na frente, esta criança não vai se esquecer. Ela vai lembrar e ela pode perpetuar isso. Quem sabe a criança que você ajudou ontem será um voluntário amanhã no projeto. A semente ficou plantada e continuará sendo. E eu torço para que abranja aí toda a Paraíba, o Brasil, enfim, o mundo, por que não? Temos que pensar longe. Até porque temos exemplos de jovens aí envolvidos agora nas questões climáticas que começou no seu interiorzinho, na sua cidade, no seu país, às vezes desconhecido e ganhou proporção do mundo inteiro. Né? E aí, se você ganhar, eu espero que ganhe este prêmio, qual seria a primeira coisa que você ia fazer com os recursos? Se a gente ganhar o prêmio, eu quero investir dentro do Sobrevivendo ao Mês. Porque ele é um projeto que ele é muito replicável. Ele ele tem um potencial de escala muito grande. Ele é um tabuleiro que ele pode ser, eu posso enviar o material e você pode fazer o seu. Eu posso lhe formar e você pode replicar. Se você for um professor, né, na sua escola. E a ideia é levar o Sobrevivendo ao Mês, essa forma gamificada de encarar, né, o próprio dinheiro para o Brasil inteiro. Então, assim que a gente recebesse o recurso, caso a gente ganhe, eu gostaria de investir para a gente poder replicar o Sobrevivendo ao Mês Brasil lá dentro. E também, né, tem assim algumas ideias, né, que a gente tá vendo se amadurece da questão do formato digital do jogo. Eu ia falar isso agora. É porque, assim, a proposta inicial do jogo é justamente não envolver telas. Você pode perceber que isso é um pouco do Construindo o Futuro, né? A gente tenta buscar caminhos que não são tão convencionais. Mas, pensando em escala e para ir mais longe, uma versão digital do jogo seria bem legal. Seria bem interessante. Agora, teria que ser um senhor projeto, porque como cada casa vai ter uma dinâmica, então teria que ser uma coisa para prender realmente a atenção dos jovens, né? Muito efeito de tela, muita coisa. E aí, qual foi, na sua vida, além do não da Prudential lá atrás, qual foi o outro não que você recebeu que te fez aprender muito? Teve um não que a gente recebeu, foi ano passado, não tenho certeza se foi ainda esse ano, mas a gente estava buscando recursos para fazer um projeto e a gente vai muito em empresas, né? A gente tenta em empresas, a gente tenta falar com figuras públicas, vereadores, prefeitura, e teve uma situação em específico que marcou muito, não só eu, minha colega Hillary também, porque aconteceu com ela. O que acontece com ela, acontece comigo, acontece com todos os voluntários, né? Onde ela foi conversar com um vereador para falar sobre o projeto e ele colocou a gente no chão.
ele realmente desdenhou, assim, do projeto. Acho que por a gente ser jovem também, né? Sim. Acaba não passando credibilidade. E foi uma situação, assim, muito triste, muito revoltante. E a gente, desse não, ver onde a gente tá chegando até agora é até irônico, né? Uma pessoa que falou como se a gente não fosse nada, como se a gente estivesse brincando. É como se o Construindo o Futuro fosse uma brincadeira. Então eu espero que essa pessoa esteja vendo tudo que a gente tá conquistando agora, que a gente vai conquistar, né? E eu quero que ela lembre daquela situação em específico. Verdade. Com certeza vai lembrar. O grande problema dessa galera aí da política, a maioria, eu digo isso porque na minha família é só o que tem. Ninguém quer subir o monte com você, querida. Agora, quando você estiver lá em cima balançando a bandeira, pode ter certeza que vai ter muita gente querendo balançar junto com você. Sim, com certeza. Infelizmente, hoje você faz o trabalho que quem deveria fazer eram as políticas públicas. E isso gera resistência. E tudo que gera resistência dói. Porque crescer dói. Só que, infelizmente, nós temos hoje políticos espalhados por todo o Brasil, não só na Paraíba, não querem crescer. Então, se não cresce, não amadurece. Seguem aquela época dos coronéis, que manter as pessoas no cabresto é o melhor negócio. A ignorância é o melhor negócio. As telas é o melhor negócio. As casas de apostas também é o melhor negócio. Então, assim, você está indo contra uma grande maré. Então você vai ter ainda muita gente empurrando contra. Mas o que essas pessoas não sabem é que quando o povo se junta, sinto muito. É porque eles esquecem que quem elegeu eles foi o povo. Mas quando o povo também se junta para derrubar e tirar, faz. E quando o povo se junta para fazer um projeto social desse junto com você, faz e faz tão bem feito que você não vai precisar mais. Exatamente. E eu acho que eles também não entendem que a juventude é o amanhã. Então, se ele quer se manter numa posição dessa, né, qualquer político, eles têm que entender que os jovens de hoje é que vão decidir isso no futuro. E a gente vê como eles não reconhecem a gente, né, a política daqui não reconhece a gente. É muito difícil, a gente busca, a gente tá tentando, né? Talvez agora a gente consiga, né, ganhar mais reconhecimento. Mas dá pra ver que eles realmente esquecem que a gente tá construindo o futuro que é deles também. E eu torço para que essas pessoas não se elejam mais. De preferência, né? Mas vamos falar agora do sim que ajudou. Qual foi o sim que te abriu uma porta enorme? A gente já falou dele aqui, que foi o Instituto Eclos. Aquele curso que eu citei antes. E também vai muito além. Eles vieram do Rio de Janeiro conhecer a gente. Você acredita? Então tá chamando a atenção. Eles vieram, a gente tinha os nossos monitores, e eles vieram do Rio de Janeiro conhecer a cidade, conhecer o nosso projeto, saber a nossa história, ouvir a gente. Então, assim, esse sim, ele é muito simbólico, a gente vai levar pro coração, de verdade. Inclusive, a gente tá se planejando, né? Já que a gente vai poder ir pro Rio de Janeiro pra premiação, o Instituto Eclos fica lá também. A gente tá até se planejando pra poder visitar eles, né? A gente sente saudade. A gente já finalizou o curso, né? E fica aquele vazio no coração, porque foi o nosso sim, foi um momento que a gente se sentiu reconhecido, foi onde a gente aprendeu a crescer. Então, a gente tem uma gratidão muito grande pra isso. Mas às vezes essa distância, às vezes ela é boa. Sabe por quê? Porque a gente não pode botar duas lâmpadas para iluminar a mesma sala. Verdade. Então, quando a gente faz isso, um lugar fica no escuro. Então é bom que cada um ilumine aonde estiver, né? Para que possam atrair aquelas pessoas que estão precisando dessa luz, para abrir a mente, por exemplo, dos pais, das próprias crianças, dos jovens, dos políticos eu já nem conto tanto. Mas dos demais, eu acho que é um momento de conscientização, né? De abraçar mesmo e seguir em frente. E aí você conheceu a Converta X, né? Teve alguma coisa que você aprendeu também na Converta X que você trouxe para o seu projeto? Com certeza. Porque a Converta X, ela é uma empresa magnífica. Eu sou muito grata pela oportunidade de trabalhar lá. E lá dentro eu vi,
né, como a liderança da empresa se importa com o funcionário. Eu acho isso um pouco difícil. Em alguns locais aqui, eu já trabalhei em outros lugares, e a gente percebe que o patrão, ele quer que você trabalhe, e é isso. Você vai colocar o dinheiro no bolso dele, talvez ele lhe pague, tudo certinho, na data certa, e fica por isso. Lá dentro, não. Eu percebo um cuidado, não só assim da liderança, dos supervisores, todo mundo assim, pela escadinha, né, de... Hierarquia, né? Exatamente. Na escadinha de hierarquia, todo mundo se importa com todo mundo. Foi lá que eu aprendi mais sobre isso na questão da liderança, né? Porque quando a gente tô à frente do Construindo o Futuro, a gente lida com pessoas, a gente lida com os voluntários. E vem dessa liderança, a forma com que eles são empáticos, que eles também se importam com o próximo, a escuta ativa, eu consegui replicar isso dentro do meu projeto. Até eu tô querendo conhecer essa empresa agora. Eu não conhecia. Mas que bom que existe, né? Vale a pena pesquisar e também tá com um processo seletivo aberto. E aí você falou que teve um trabalho no Pet Center. Isso, é da minha mãe. Da sua mãe, né? E aí lá você aprendeu mais também sobre atendimento, sobre a relação com a comunidade. Como é que foi isso, essa experiência? Foi lá onde eu me desenvolvi, porque teve uma situação em específico em 2018 que minha mãe, ela sofreu um acidente e ela ficou debilitada por alguns meses, né? Então, tipo assim, até aquele momento, em 2018, que eu tinha 13 anos, eu ia na loja, mas, tipo assim, eu era criança, né? Não ia tanto. Mas a partir aquela virada de chave que foi na nossa vida, que ela sofreu esse acidente, eu precisei ajudar ela um pouco mais lá dentro, porque é a nossa fonte de renda, eu não podia parar. Então eu acabei indo algumas vezes lá, eu fui ajeitando uma papelada para ela, e aí eu comecei a acompanhar ela alguns dias, né, também. Fui crescendo, até hoje, assim, já tenho 20 anos, então às vezes ela sai, ela me deixa lá. Então, tem essa parceria entre a gente, então foi lá onde eu aprendi a falar melhor, a me comunicar, a vender, né, porque a gente tem que saber vender. Vender não é só vender o produto, a gente tem que saber vender nós mesmos, né? E aí, foi lá dentro que eu pude desenvolver todas essas habilidades que eu tenho hoje. A forma que eu falo hoje, a oratória que eu tenho hoje, eu devo tudo à loja da minha mãe. E também vender coisas pro filho dos outros de 4 patas não é tão simples, não. Vendeu coisa errada ali, o bicho pega. E design e social media, né? Qual foi a habilidade, assim, que mais te ajudou a trazer voluntários? A partir da comunicação, Sim. né? Eu acho que dentro desse ramo, a gente lida muito com outras pessoas, né? Com relacionamento com o cliente, a gente tem que saber como lidar. A área em si de marketing já é sobre comunicação. Então, lá dentro, trabalhando com isso, eu aprendi também não só a me comunicar melhor com a minha equipe, mas também como buscar novas pessoas, né? Que a gente às vezes vai em algumas escolas, a gente conversa com o pessoal, a gente chama eles para se voluntariar. E também com isso, a gente conseguiu também melhorar o nosso posicionamento nas redes sociais, do Construindo o Futuro, pôde inspirar outras pessoas dentro dos voluntários, né? Como eu disse agora, a gente se divide em funções, aí tem a equipe de comunicação também, então eu tô repassando todos os meus ensinamentos para eles. Quem sabe eles também não sejam futuros social medias, futuros publicitários também. Então, foi essa forma que eu encontrei de mesclar os dois lados, né? O social e o meu profissional. E aí, com essa bagagem aos 20 anos, né? Que já tem uma boa bagagem. Tem algum filtro que você aplica na hora de escolher ações? Sim, sim. A gente tem uma metodologia a ser seguida. A gente não chega e diz, vamos fazer isso aqui. Não. A gente tem uma metodologia e é onde a gente faz esse filtro, né? A nossa metodologia é o seguinte. A gente senta com os nossos voluntários e a gente escuta. A gente conversa, a gente vê o que eles têm a falar. Qual é o problema que eles estão notando mais no dia a dia deles? Qual é a situação que eles mais sentem aquela indignação de querer, de não aceitar aquilo, né? A gente escuta, a gente vê ali onde a gente pode estar atuando, qual é o nosso papel, porque tem coisas que realmente não é o nosso papel, é realmente da prefeitura, de algum órgão público,
E a partir disso, a gente vai filtrando qual está o nosso alcance. Porque a gente depende de outras pessoas, a gente depende também da disponibilidade de voluntários, se eles vão poder participar, se a gente vai ter pessoas que vão nos abraçar naquela causa. E aí é nessa hora que a gente começa a filtrar e a gente escolhe uma ação. Depois, seguindo a nossa metodologia, quando a gente escolhe uma ação, a gente capacita os nossos voluntários para poder executar as tarefas daquela ação. Isso já melhora o currículo deles, acadêmico e profissional. E a partir disso que a gente começa a execução. Aí, inclusive, a gente está se organizando para o Natal Solidário nesse final de ano agora, na nossa 5ª edição, e a gente já está indo para a fase de capacitação agora. Maravilha. Como você falou, é praticamente uma empresa. Sim, o funcionamento de uma empresa. Isso lembra um método que eu utilizo muito nos meus projetos, que é o método PDCA. Ele é um círculo, isso eu aprendi na época da Contax, da Oi, né? Que era Prepare, Do, Check e Action. Só que ele é infinito. Então, cada ação você vai preparar, você vai executar, você vai verificar e você vai agir. Todas as vezes você faz isso para evitar erros, minimizar desastres, equívocos e ruídos, né? Porque comunicação com ruído dá problema. Realmente. E o que você diria para um jovem de 15 anos, a sua idade lá atrás, que queira começar algo, né? Porque você falou aí que escuta as dores das pessoas e entrega aquilo que elas precisam. Não é o que você quer, é o que elas precisam receber, as dores dela. Então, o que você diria para um jovem de 15 anos que quer também começar um projeto? Eu diria para acreditar em si mesmo. Porque por mais que as portas pareçam fechadas, nem que ele tenha que bater, destruir aquela porta, ele vai encontrar as oportunidades. A gente entende que quando a gente vive aqui no interior, realmente todas as portas parecem fechadas. Só que a gente tem que ir lá e tentar abrir a força. Então eu diria para você ter perseverança, ter garra e acreditar em si mesmo. Porque quando a gente acredita que a gente vai conseguir algo, a gente consegue. Consegue. Acreditamos que a cozinha é um espaço, é um lugar onde acontecem vários encontros nas famílias. E aqui na Guaramóveis Bananeiras nós temos as cozinhas da Nesher, todas prontas para ir direto para sua casa. Trago agora para você todas as qualidades dessa bela cozinha que pode compor o seu espaço. Ela é 100% MDF, as portas ripadas, portas temperos, ferragens automáticas e de pressão, todas de alta qualidade para que você não tenha problemas com manutenção. Além de todas essas qualidades que só as cozinhas da Nesher têm, você pode encontrar aqui na Guaramóveis Bananeiras a cozinha que se adequa nas suas medidas, no seu espaço, na sua casa. A gente consegue também fazer nosso caminho. Às vezes a gente vai aqui ó, em frente, percebe que a porta não abre, a gente desvia um pouquinho, recalcula a rota, mas o importante é seguir. Porque o segredo da vida e de qualquer projeto é o percurso. Se for muito fácil, você não vai conseguir manter porque você não sabe o que te levou àquilo. E se for muito difícil, e lá na frente você não enxergar um futuro, você também vai desistir no meio do caminho. E é por isso que eu vou te fazer uma pergunta-chave agora. Qual foi o momento que você disse assim? É por isso que vale a pena? No primeiro Natal Solidário. A primeira ação que a gente fez assim foi muito marcante, né? Porque como a gente vinha ali do online, então foi a primeira vez que a gente colocou a mão na massa. Então foi ali que eu via, é isso. Porque, como disse a você, eu tinha aquela vontade, não tinha oportunidade, então eu busquei uma oportunidade, criei, só que a gente tava no online. Então quando a gente foi presencial, e a gente vê que o trabalho que foi feito, a organização que dura dias, semanas, dependendo do projeto, e a gente chega lá, a gente executa, a gente vê que deu tudo certo, e a gente vê o pessoal satisfeito. Foi ali que eu percebi que era aquilo que eu queria fazer, e o quanto aquilo deixava meu coração quentinho, né? Então, essa foi, assim, a virada de chave, quando eu entendi que eu iria continuar com aquilo até... E eu pretendo continuar. Inclusive, recentemente eu tive uma aula de uma senhora que ela tem sobre criação de projetos. E ela tem 50 anos. E ela atua com projetos sociais desde 16.
E aí eu vi aquilo ali, eu fiquei, nossa, Sou eu, né? isso eu espero que sim. E se o seu projeto hoje, Construindo o Futuro, tivesse uma sede, o que teria lá dentro? Nossa, era o nosso sonho, de verdade mesmo, ter uma sede. É algo, inclusive, que a gente tá buscando. E aí, lá dentro, ser um ambiente incrível, né? Um ambiente de acolhimento, de escuta. A gente ia poder receber nossos voluntários, ter nossas reuniões, momentos de confraternização, de organização, porque hoje em dia a gente usa as nossas próprias casas para guardar as doações. Então, tipo assim, por exemplo, agora a gente pretende angariar 100 cestas básicas para o Natal Solidário. Aonde a gente vai colocar 100 cestas básicas para o Natal Solidário? É difícil, né? E aí a gente espera um dia poder ter uma sede e ser esse ambiente, né? Ter tanto um lugar pra gente guardar nossas coisinhas, mas também ser um lugar de acolhimento, um refúgio, né? Para os nossos voluntários, para outras pessoas também que queiram, que estejam precisando. Maravilha. 2026 está aí. Parece que esse ano foi assim. Esse ano foi o ano de apagar incêndio. Vários. Mas eu acho que 2026 vai ter muita chuva e a gente não vai precisar apagar incêndio. Pensando nisso, qual seria assim uma meta muito ousada para 2026? 2026 a gente vai se formalizar como ONG, que a gente não é formalizado. A gente vai abrir o nosso CNPJ. A gente vai atrás dessa sede que eu tava falando agora. E a gente pretende continuar buscando mais reconhecimento, mais prêmios. A gente quer continuar se inscrevendo em editais, a gente quer aprender mais, a gente quer buscar parceiros maiores. Então, e também fazer aquilo que a gente estava conversando, né? Se desvincular e realmente começar a crescer em outras cidades. Então, 2026 vai ser o ano onde a gente vai dar o pontapé inicial para subir de vez, digamos assim, né? Maravilha. Então, a gente tem muitos, muitos planos para 2026 e eu espero que todos sejam realizados. E eu ainda acho que essa questão da Prudential é uma resposta da própria vida para você. É uma recompensa. Sim. Porque são 5 anos. Na minha visão né? Complete a frase, a melhor parte. Jovem não é o futuro, é agora. Jovem não é o futuro, ele é o presente agora. O jovem, ele tem que entender que quando a gente tá falando de futuro, a gente também precisa construir o nosso presente. Porque é assim que a gente vai começar a construir o nosso futuro. Então, a gente pensa muito assim, a gente vive muito no amanhã eu faço. Amanhã, semana que vem, mês que vem. Ah, não, tá na metade do mês. Mês que vem eu começo. Tem que ser dia 1, né? Tem que ser na segunda-feira. Então, a gente tem que entender que o jovem, ele é o presente que tá construindo o futuro. Então, a gente tem que estar aqui. Então, a gente tá falando ali. O que você falaria pra uma pessoa de 15 anos que tem ideias parecidas com a sua? Assim, o que você falaria? Construa o seu presente, acredite em si mesmo. Porque é a partir do sim que você dá hoje pra você mesmo, pra ações, enfim, que vai abrir outros sims mais na frente, que vai construir o seu futuro, né? Que é o próprio nome do projeto. É porque se a gente ficar esperando tudo estar favorável para começar, a gente não vai começar nada nunca. É verdade. Porque sempre tem algo que a gente precisa driblar. Sempre tem uma pedra no caminho, como diria lá o famoso autor. Sempre tem uma pedra que você precisa vencer. E muitas vezes a própria pedra é suas crenças limitantes. Sim. Né? Aquilo que você acreditou que não era capaz. Esses dias eu vi uma frase que eu até compartilhei no meu Instagram que dizia assim. É uma pessoa perguntando ao universo. Universo, como é que eu faço para conseguir tudo que eu quero? Porque está difícil, eu não estou conseguindo tudo que eu quero. Que crença é essa? E o universo respondeu. A crença que você acredita que você não pode, que você não consegue, que você precisa de algo, sendo que o algo que você precisa é você, a sua vontade. Que o exemplo arrasta, né? Então, se você fosse daquelas que só ficasse no digital, não botasse a cara, não fosse lá fazer acontecer como aconteceu com o Natal Solidário, pouquíssimas pessoas iriam aderir. Então a mão na massa é o segredo, o exemplo é o segredo. Por isso que eu tenho essa questão com política. O tal do discurso, mas existem pessoas que colocam a mão na massa e fazem e projetam um futuro.
O nosso presente hoje é o resultado de ontem, né? Então ontem você teve essa abertura com a Prudential de ser finalista, e no presente hoje você está aqui gravando conosco. Então amanhã vai ser trabalhado agora. Então cada minuto vai ser trabalhado para o futuro. É a semente. E é com esta mensagem que chegamos ao final do nosso episódio. Eu quero agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite, falar um pouquinho da sua história, quem sabe estimular os jovens que estão em casa nos assistindo, né, a também embarcar em um projeto de amenizar alguma dor das pessoas no seu bairro, na sua cidade, seja na zona rural também, em qualquer lugar, né? Que mais pessoas possam ser beneficiadas e possam ter as mesmas ideias que você teve. Eu que agradeço por ter esse espaço, porque como eu disse, né, a gente teve poucos momentos de reconhecimento. Então, vocês terem convidado a gente até aqui é um motivo de alegria, de festança pra gente, porque a gente entende que a partir de vocês se disponibilizarem para nos ouvirem, para saberem a nossa história do Construindo o Futuro, para saber a minha história, Laís, né? E a gente não tinha tido um espaço assim antes, de realmente poder sentar e falar sobre tudo. Então eu agradeço do meu coração por vocês terem dado esse espaço pra gente, por vocês estarem nessa luta, porque se vocês estão aqui nos apoiando, vocês estão nessa luta com a gente. Sim. E esse espaço que vocês estão abrindo pra gente é realmente muito especial, e a gente vai levar pra todo o sempre com Construindo o Futuro. Foi a primeira vez que a gente pôde falar sobre a gente, que a gente se sentiu ouvido. Então, muito, muito, muito obrigada, de verdade mesmo. Nós que agradecemos, e quando tiver novidades, avisa pra gente conversar de novo, né? E chamar as pessoas a embarcarem nisso. Porque o que é bom a gente divulga. Sim, né? com certeza. Inclusive, se tem alguém que está assistindo que queira se voluntariar no Construindo Futuro, é só acessar o nosso Instagram, CF_Solânia. Na bio tem um linkzinho, só clicar em cima, tem um formulário de inscrição para poder participar do projeto. Repete de novo o arroba. É @CF_Solânia. CF, C de casa, F de faca, _Solânia. Isso. Que em breve vai ter que tirar o Solânia, né? É. Vai ser BR. É isso. Agora vamos olhar para nossas câmeras. Pessoal, esse é o episódio 148. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.